Bem-vindos mais uma vez ao canal Dialética Global. Eu me chamo Ricardo Pimentel e hoje eu queria falar um pouco sobre um tema que tem sido muito discutido em vários think tanks de países do sul global, sobretudo de países que não são nem orientais nem ocidentais. Vejam, na história global, todo e qualquer país de grandes dimensões que estivesse às margens do Ocidente, ou que estivesse entre o Ocidente e o Oriente, mas sem fundamentos culturais claros que pudessem encaixar esse Estado tanto no Ocidente como no Oriente, sentiram a necessidade de fomentar um próprio modelo político, próprio modelo social e, mais que isso, uma identidade própria. É quase que como eles não tiveram escolha em fazer isso. Ao fazer isso, eles não tinham escolha. Por quê? Se tratavam de projetos muito grandes, de países muito grandes, que simplesmente não podiam ser apenas um simulacro do Ocidente. E aqui, normalmente, nós podemos analisar vários países que têm essa característica sui generis, digamos assim. Temos o caso da Rússia, talvez é o mais famoso, que é um país que é eurasiático, que apesar de ser um país formado por um povo indo-europeu, há muito tempo eles já formaram a identidade que é extra-ocidental. Também temos o caso da Turquia, ou da República da Turquia, que é um país que nasce de um império, que nasceu de tribos e clãs de povos asiáticos turcomanos que imigraram da Ásia para a Ásia Menor, para a Anatólia, e que no século XX teve a necessidade de se modernizar um pouco e virar uma república secular, mas que nesse processo histórico também não jogou no lixo o Islã, o otomanismo e toda essa carga cultural, né? E também temos o caso do México, que é nosso vizinho latino-americano, que, como nós, foi uma colônia, né, onde foi usada como uma fonte de extração de metais pesados, de metais preciosos, mas que, de maneira muito eficaz, soube criar uma identidade que, na minha opinião, não é um simulacro do Ocidente, né, da Europa. Ou seja, o México se ressignificou de uma maneira nativista até e muito sofisticada, né? Onde ele deixou apenas de ser uma Nueva Espanha e virou o Estados Unidos mexicanos, né? Mestiço. E o que eu queria atentar aqui é que, ao contrário desses três estudos de caso, o Brasil, que também é uma unidade, é um ente político de grandes dimensões, é um país continental, infelizmente ainda se apega muito a uma herança europeia e uma ideia de que nós somos parte integral do Ocidente coletivo. E veja, isso é problemático, porque ao fazer isso, o Brasil subdimensiona a herança indígena e o contributo africano, né? E acaba destacando o catolicismo, o direito romano e a língua portuguesa como os verdadeiros alicerces da civilização brasileira, ou na verdade os únicos alicerces da Federação Brasileira, e que são basicamente o fim dessa formação. Voltando aqui ao raciocínio,
É problemático porque hoje o Brasil ignora que o Ocidente tem outro significado, né? Primeiro, o Ocidente em si não considera o Brasil como parte de si, o Brasil e a América Latina. E segundo, que hoje o Ocidente não é um conceito que basicamente está ligado a direito romano, ou língua indo-europeia, ou até mesmo a religião católica, né, o cristianismo. Hoje o Ocidente é um clube político e econômico de países que ocupam uma posição privilegiada na divisão de trabalho internacional. E, acima de tudo, são países de maioria branca, tá? Então a gente fala aí, nós podemos aí agrupar a Europa, os Estados Unidos, né, a anglosfera, Reino Unido, Austrália, Canadá e até mesmo de maneira honorária o Japão e a Coreia do Sul. Agora, se não somos Ocidente, o que é que nós somos? Isso volta ao raciocínio do começo do vídeo, que o Brasil, assim como a Turquia, como a Rússia e como o México, é um país, é uma civilização, permita-me o termo, sui generis, que precisa criar o seu próprio modelo e sua própria identidade extra-ocidental. Ou seja, isso é inescapável. O desenvolvimento técnico e científico do Brasil, ele deve acompanhar ao fomento dessa identidade. E sem, claro, rejeitar a herança do Ocidente, política, social, cultural, é, criarmos uma própria identidade extra-ocidental. E aqui eu queria falar um pouco de um grande filósofo latino-americano, mexicano, chamado José Vasconcelos Calderón. Era um advogado, ensaísta e também foi um político mexicano. Calderón escreveu um ensaio chamado La Raça Cósmica, onde ele fala que o futuro do homem latino-americano é transformar-se num novo homem em que inspirasse o resto do mundo, o resto do globo. E que esse homem seria o homem resultado da raça branca, da raça preta e do nativo americano. Ele, obviamente, chamava essa raça da raça cósmica. Ou seja, era um homem que não era nem preto, não era nem branco e não era indígena, mas que era resultado da fusão desses três povos. Ele até chamava de uma maneira assim poética do o povo bronze, né? Ou o povo, não sei, acobreado, né? La raça bronze, la raça de bronze. E por que eu cito Vasconcelos? Porque o pensamento de Vasconcelos, apesar do tom messiânico e até místico, metafísico, é muito atual e dialoga muito bem com Darcy Ribeiro, com Boris Fausto, com Dorival Caymmi, com a brasilidade. Então, meus caros, o que eu quero dizer assim, o que eu quero dizer aqui que para o Brasil realmente ser um ator com voz altiva, ativa e altiva no cenário mundial, ele precisa abraçar aquele traço que é o traço definidor da sua civilização, a mestiçagem. Nós brasileiros precisamos nos enxergar como um povo brasileiro,
e latino-americano. E extra-ocidental. Um povo que não é ocidental. E devemos ter orgulho nisso. Como os russos têm orgulho de dizer que são russos, nunca europeus ou até mesmo brancos. Como os turcos têm orgulho de dizer que são turcos, e não árabes ou europeus. E como os mexicanos têm orgulho de dizer que são mexicanos, ou até mesmo latinos, e nunca novos espanhóis.